Muito boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero trazer uma mensagem segundo o coração de Deus, mas eu não vou ler ela não. Eu quero que todos guardem esta mensagem no vosso coração. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31 ao 39. Que é aquela passagem onde Davi lamenta a morte de Abner. Eu queria dizer aqui a todos, para que todos entendam, olha só como é tremendo o coração de Davi. Como Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo para com aqueles que os perseguiam. Abner, todos sabem que era um súdito leal de Saul, mas por um certo momento depois da morte de Saul e Jonatas, ele decide levantar a Ismael como seu líder, como seu rei, mesmo sabendo que Davi era o ungido e escolhido de Deus para ser rei em Israel. O que acontece? Levantam a Ismael como rei em Israel, e no mesmo tempo que Ismael é levantado rei em Israel, o povo de Judá levanta o rei Davi como rei de Judá. E aí fica um reino dividido, o povo de Israel e o povo de Judá, dividido em duas partes, o povo de Israel. O que acontece? Abner percebe que a sua decisão foi equivocada e decide fazer aliança com o rei Davi, para que ele fosse unificado rei em todo Israel. O que acontece é que Joabe, o súdito leal de Davi, não aceita esta aliança e decide tirar a vida de Abner, e acaba fazendo isso. O rei Davi fica tão transtornado com esta situação que pede para que o povo rasgue as suas vestes como sinal de luto pela morte de Abner, e fala para Joabe fazer o mesmo, para rasgar as suas vestes. Aí todo o povo de Israel entende que o rei Davi não teve nada a ver com a morte de Abner. E entenderam o tamanho da grandeza do rei Davi, que mesmo com aqueles que os perseguia, ele era pacífico e bom. Da mesma maneira, o Senhor nosso Deus, ele quer que nós sejamos pacíficos e bons, até mesmo com aqueles que nos perseguem, até mesmo com aqueles que não dão o menor valor para nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a viver de uma maneira gloriosa na terra, assim como viveu o rei Davi, tomando decisões reais diante de Deus, sendo vivo e eficaz na palavra de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus ele estava tocando ao meu coração aqui nesta tarde é algo que eu também fazia, mas que hoje o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para me deixar de fazer. Parar de falar sobre política. Gostava muito de falar sobre política, de viver a política. Também gostava muito de falar de futebol, de viver o futebol em si, que sempre foi uma grande paixão na minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus me tocou de uma forma, e ele disse que a glória dele não pode ser dividida com os prazeres desta terra. Muitos podem até me chamar de careta, me dizer que eu estou ficando maluco, dizer que eu estou radicalizando as coisas. Não, Jesus ele está bem próximo. A sua glória não pode ser dividida com ninguém. Ou a gente adora a Deus ou adora o mundo. Ou a gente adora ao Espírito Santo de Deus ou adora a Satanás.
Não podemos ter a nossa casa dividida. A nossa casa tem que ser reta, tem que trilhar nos caminhos retos para nós obter vitória. Muito mais do que importante é viver para Cristo do que viver para a política. Muito mais importante é adorar a Deus do que adorar ao futebol. É claro que eu não estou aqui dizendo para ninguém parar de assistir o seu jogo de futebol ou deixar de jogar o seu futebol, não. É deixar de fazer do futebol um altar que nos afaste de Deus. Nós devemos fazer um altar espiritual, dentro da palavra, vivendo a palavra, sentindo prazer pela palavra, mas tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, que nos deixa longe dos prazeres da presença de Deus e nos leva para os prazeres que satisfaz o nosso ego, a nossa carne, o nosso desejo, isso desagrada o coração de Deus. E eu sei que isso é muito difícil para mim, mas é como diz aquele louvor: se eu me humilhar. Como é que é? Esqueci. Como que é o louvor aqui? Pera aí, vou lembrar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te esquecer. Tu és minha fonte, a minha colheita e a minha herança. Mais ou menos assim, se eu não tiver errado. Mas nós não devemos colocar um altar acima de Deus. Tudo aquilo que a gente idolatra nos afasta de Deus. É essa a mensagem que o Espírito Santo de Deus quis colocar no meu coração, e que nós venhamos ter os nossos corações bondosos na presença do nosso Deus e perdoar aqueles que nos perseguem todos os dias. É em nome de Jesus. Amém.